com vocês e que vai servir para vocês aplicar também com a galera também, né? Cara, primeiro, metodologia. Tem que ter um passo a passo, tem que ter um método, tem que ter o que fazer em cada etapa do funil de vendas, tem que ter um processo bem claro, nítido e desenhado, que é muito que a gente fala sobre técnica, né? Sobre essa técnica de venda ali, cara. Qual é o processo? Cara, de prospecção. O que o corretor de vocês tem que fazer para prospectar muito bem e com qualidade? E como ele vai fazer para poder agendar esse cliente, trazer esse cliente? E ele trazendo esse cliente, como é que ele vai atender ele? Então, assim, tem que ter esse processo muito claro, tem que ter essa técnica e essa metodologia muito bem desenhada para que o corretor saiba exatamente o que ele realmente precisa fazer. E esse caminho é o líder que tem que dar para o corretor para que ele possa seguir essa jornada. Então, o treinamento tem que ter pelo menos uma vez na semana. Sempre tem que estar instruindo ali em algo. E assim, vocês ao longo do tempo, vocês vão ali pensando em alguma coisa para poder dar um treinamento específico sobre alguma coisa para a equipe de vocês. Ou às vezes para todo mundo também, que aí já agrega para todo mundo também. Outra coisa, metas semanais. Cobrar isso toda semana. Cara, tem que ter a meta. Igual eu coloquei a meta lá de 30 prospecções, 10 agendamentos, 5 atendimentos, 3 pastas e 2 aprovações. Cara, corretor de vocês tem que passar a meta para o corretor também, senão ele vai ficar muito solto, vai ficar muito aéreo. Para ele, qualquer número tanto fez, tanto faz. Para ele, qualquer número tá bom. E aí ele não tem nenhum objetivo ali na semana. E esses objetivos semanais trazem um resultado diário, automaticamente um resultado mensal também. Ritos e rotina. Ritos e rotina. Reunião de fechamento da semana, liderança 1 a 1, cara, dar feedback, falar sobre o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar. Então, sempre tem que ter essas reuniões também. Produto. Cara, nossos vendedores precisam ser especialistas no nosso produto. Ele precisa entender muito bem o nosso produto, não só o nosso produto em si. Um apartamento, por exemplo, mas ele precisa entender também de financiamento, ele precisa entender de crédito, ele precisa entender, às vezes, o pouco que seja ali de taxa de juros, de financiamento, de parcela da caixa, de amortização, e precisa entender também de produto, de construtora, onde tem os produtos, como é que são os produtos, tudo isso ele precisa ser especialista no Minha Casa Minha Vida. A liderança normal, a gente tem que cobrar mesmo, a gente não pode ser o líder que não cobra, que não exige do liderado. Mano, tem que cobrar, é liderança, é uma empresa de venda, é uma empresa que depende de venda, ninguém tá aqui de brincadeira, então, irmão, tem que cobrar mesmo, tem que estar em cima, tem que estar perguntando, tem que estar acompanhando, né? Lógico, de forma respeitosa, de forma tranquila, de forma educada, mas não dá para deixar de cobrar, né, mano? Tem que ter. Cara, competição. Competição por número de venda. Todo ser humano é competitivo. Competição comercial, porque ninguém gosta de perder. Tem que ter competição. Semanal, mensal, trimestral, semestral e anual. Um troféu, porque tem o ego e o reconhecimento. Todos gostam. Então, de qualquer forma, cara, em qualquer parte comercial de qualquer empresa, existe essa competição saudável, de venda mesmo, de reconhecimento, e a gente tem que validar sempre os melhores, tem que parabenizar quem está mandando bem, tem que parabenizar quem está dando o seu melhor, quem está fazendo a coisa certa, quem fez o que você pediu. Então a gente tem que estar sempre ali validando mesmo, ranqueando as pessoas e reconhecendo, porque competição faz parte de qualquer mundo das vendas. Aí liderança e competição são os quesitos mais importantes. A outra coisa, né? Remuneração. Tem que remunerar bem, pagar bem. Nossos liderados precisam ganhar bem para se motivarem a vender cada vez mais. Isso eu acho que já acontece muito bem na nossa escala de ganhos, tanto para o gerente, para o coordenador e para o corretor. Acho que já está muito bem claro. Carreira. Cara, agora se tratando de plano de carreira, é muito importante, né? Cada colaborador entender aonde ele pode chegar, até onde ele pode chegar, quem ele pode se tornar dentro da empresa, principalmente na Trip, que é a nossa empresa, cara, que forma os líderes de dentro, não contrata ninguém de fora, né? Então é muito importante isso também. Então, mas isso é mais ao longo do tempo, vocês vão observando ali quem realmente tem jeito para o negócio, quem realmente está tendo resultado, quem realmente está alinhado com a cultura, com a visão da equipe, quem realmente ali tá se sentindo bem, né? Tá feliz, tá conseguindo ter resultado. E aí você vai trilhando também esse plano de carreira, entendeu? Recrutamento e seleção.
Se você tiver com um processo seletivo constante, aberto e perene, isso mostra para a sua equipe que você está querendo crescer cada vez mais e quem não estiver nessa vibe de crescimento vai ficar para trás. Oxigenação de uma empresa para você escalar mais. Isso é processo seletivo. Gerar demanda para a equipe trabalhar. Alimento diário para o vendedor. Isso motiva mais a equipe. Trabalhar muito mais a indicação também. Ou seja, a gente está sempre gerando muitos leads, gerando realmente demanda para os nossos corretores entrar em contato com esses clientes. E trabalhar muito mais a indicação. CRM, gestão dos leads e dos clientes. Muito importante saber a etapa em que o cliente está e não deixar nenhum cliente para trás, não perder venda. Conheça seus números. Em Deus nós acreditamos. De resto, traga-me dados. Análises baseadas em dados e não em opiniões. Então, ou seja, é muito importante, cara, saber quanto o corretor está prospectando, quanto que ele está agendando, quanto que ele está ali atendendo, por que não está subindo a pasta de tal fulano, por que constou um CPF que está ali, mas não subiu a pasta ainda, o que está faltando? E ter todo esse acompanhamento de cliente, que conecta diretamente também com esse outro ponto aqui de quê? Metas e métricas. Meta é pactuada e não imposta goela abaixo. É um pacto que se faz com o seu liderado. Meta é sagrada, não pode ser banalizada. Métricas e indicadores em dia levam a metas batidas. Quantos agendamentos, quantas visitas, quantas pastas. A sua meta de venda é resultado das suas métricas e indicadores batidos. Ou seja, o resultado da venda vai ser de acordo com todas essas métricas e análise de dados que o corretor teve antes. E, cara, é o que eu falo, a meta é piso. Meta é piso, não é teto. Meta é o mínimo que o corretor precisa ter. Fulano, tu vai entregar quantas vendas? É uma venda? É uma venda. É duas? É duas. Liderança. Nada disso funciona se você não souber liderar. Liderar é servir as pessoas, se relacionar profundamente com as pessoas, ter comprometimento, entrega, dedicação, raça, ser o exemplo, empatia, paciência, cobrar as pessoas, monitorar, avaliar, corrigir, animar, instruir, treinar. Então, cara, é isso. A liderança, ela envolve tudo isso. Ela envolve você, cara, servir as pessoas, estar ali para poder ajudar. Pô, quantas vezes eu fiquei até tarde com vários corretores por conta de um cliente, por conta de um fluxo. Paguei ato de cliente para a venda poder acontecer. Quantas vezes eu insisti num cliente ali que estava meio balançado, mas para poder mostrar para o corretor que eu me importo com ele e me importo com cada venda. Porque cada venda para o corretor é única, cada venda para o corretor é essencial. Quantas vezes eu puxei um assunto aleatório de futebol, sei lá, de um passeio, de uma notícia, para poder puxar um assunto, para poder distrair um pouco. Quantas vezes a gente teve que ser motivacional para poder motivar o nosso corretor, para poder trazer a alegria de volta ao rosto, sorriso no rosto. Então, cara, liderança é isso, é isso tudo aqui, ó, servir, se relacionar profundamente com as pessoas, ter comprometimento, entrega, dedicação, raça, ser exemplo, ter empatia, ser paciente com o seu corretor, cobrar também as pessoas, monitorar, avaliar, corrigir, animar, instruir e treinar. Isso é isso.